cera, normalmente a cera seta, aquela cera em lâmina, silicone de adição ou condensação, usa-se normalmente o pesado, às vezes no refinamento usa a pasta leve também, ou resina acrílica. Tá? Então normalmente a resina nós vamos usar quando é para um registro pequeno. Por exemplo, vamos fazer um registro para mudar de transferência, vamos usar diretamente a resina acrílica. Lembre-se que a resina acrílica gruda nos dentes, tem que passar o isolante. Então, quando a gente usa a cera ou usa o silicone, essas edentações não podem perfurar o material de registro. Tá? Então, foi lá, preparou a cera, esquentou na lamparina, põe em posição, pede para o paciente ocluir, chegou num ponto, parou. Normalmente a gente faz um estoquezinho, ou com acrílico, ou usando uma tira calibradora, alguma coisa assim para fazer o registro. Esse material não pode se deformar na hora de remover, tá? Então quem for usar cera, muito cuidado, normalmente a gente esquenta a lamparina, leva em posição, o paciente oclui, a gente espera um pouco ele esfriar, às vezes até joga água na cera, cuidado na hora de tirar e já coloca num grau com água, para que ela não se deforme. Confere com os modelinhos, vê se deu certo o registro, deu, passa para o articulador. Não deu certo, refaz. Entre os silicones para fazer registro, pode ser de adição de condensação, mas existem também os silicones próprios para fazer o registro, que é o caso do Oclufasto. É usado com aquele dispensador, com aquela pistolinha que a gente viu da montagem na aula passada. Então já põe a ponteirinha, coloca esse material diretamente na boca do paciente e pede para ele ocluir, mantém alguns minutos em posição, fez o registro, remove, faz a transferência. Então, o registro tem que pegar a maior parte dos dentes, ou quase todos, ela tem que ser estável, não pode fazer báscula, e o modelo tem que se encaixar perfeitamente nele. Feito o íris mordida, agora a gente vai fazer a montagem no articulador. Então a gente começa usando aqueles acessórios do articulador semi-ajustável, que é o garfo e o arco facial. Primeiro a gente vai copiar o plano cruzal através do garfo. Então, pelo menos 3 pontos. A gente vai colocar Godiva, ou vai colocar cera, de preferência o arco, aquele perfurado, não aquele liso, porque o liso ele escapa muito a Godiva. Coloca, esquenta um pouquinho, não demasiado para não queimar o paciente, esquenta um pouquinho, leva em posição e pede para o paciente segurar. Não pode haver exposição do garfo. Então, esse registro tem que ser de uma forma suave, tem que copiar as pontas escúspides, pelo menos 3 pontos, 2 posteriores e 1 inferior. Colocou, posicionou, o paciente vai segurar o garfo com os polegares. Tá? O paciente vai ficar segurando. Não pode haver báscula, não pode haver movimentação, nem no sentido anteroposterior, nem no sentido lateral. A gente normalmente vai tentar coincidir a haste do garfo com a linha média do paciente. Posicionou o garfo, agora a gente vai posicionar o arco facial. Então vai colocar as olivas auriculares dentro do ouvido, vai encaixar aqueles parafusos no garfo que o paciente está segurando com os polegares. Posicionou o arco facial, o paciente vai segurar com o indicador e o médio o garfo. Para quê? Porque nós possamos apertar os parafusos. Então vai ter uma marcação que vai dar a distância intercrudilar, se é pequena, média ou grande. Vamos travar os parafusos que vai nas olivas auriculares, vai no garfo que o paciente está segurando. Gente, isso aí com suavidade, com cautela, porque isso você acaba machucando o paciente ou ele se movimenta a hora que você aperta. E para finalizar, a gente vai pôr aquele relator naso, que é aquele apoio que coloca aqui na glabela. Apertou esses pontos, o paciente tem que soltar o conjunto e o conjunto tem que ficar firme, ele não pode haver movimentação, senão vai dar erro na hora de transferir para o articulador. Então aqui tem uma imagem vendo como o paciente não deve segurar o articulador. Tá? Então ele deve segurar para nós o garfo com os polegares e o arco facial com o indicador e o dedo médio.
Registrou, aí solta, verifica se é pequeno, médio ou grande, acerta lá no articulador, solta 1/4 de volta só para o articulador, com delicadeza remove o arco facial. Como a gente remove? Normalmente a gente empurra um pouquinho para trás, para ele sair do ouvido, aí aperta que ele abre as hastes laterais, removeu, transfere para o articulador. Vamos sair da posição média, inclinação condilar 30 graus, ângulo dependente 15 graus. Tem que ver que nem todos os articuladores têm esses, permitem ajustes diferentes desses, eles já vêm com essas inclinações fixas, que é o que a gente usa na maior parte dos casos. Encaixei os pinos no articulador, vou fazer um apoio embaixo, a gente precisa pôr uma mesinha de apoio, tá? Isso não vem com o articulador, é um acessório que a gente compra. E esse acessório fica embaixo do garfo para que a hora que a gente coloca o gesso, ele não movimente no sentido superior ou inferior. Tá? Ele não desça nem ele suba. Colocamos o modelinho de gesso, tem que fazer ranhuras no modelo de gesso. Nós vamos usar primeiro um pouquinho de gesso especial para levar até a bolacha do articulador, depois a gente faz o resto do preenchimento com gesso comum. Colocou na placa de moldagem, põe um pouco de gesso, posiciona o articulador até ele tocar no arco facial. Lembra que a gente teve que remover aquele pino incisal do articulador para conseguir colocar o arco facial. Colocou em posição, espera a presa do gesso, tomou presa, aí você remove o arco facial, coloca o registro de mordida no arco superior, vira o articulador de ponta cabeça, encaixa o modelo inferior naquele registro de mordida que nós fizemos, por isso a importância de ser um registro de mordida preciso. Fixa esses modelinhos, tá? Você pode fixar com cera, com godiva, com cola, aquelas pistolinhas de cola quente, qualquer coisa que segure os modelos para que eles fiquem estáveis. Ficou? Aí a gente vai colocar gesso, agora nós já vamos pôr o nosso pino, guia, na hora de fazer o fechamento do articulador. Nós vamos colocar sempre 1 ou 2 milímetros a mais no pino incisal para compensar a espessura do gesso. Posicionou, faz o gesso, coloca no modelo inferior, agora toma presa, faz o acabamento. Normalmente a gente faz o acabamento com lixa d'água para deixar bem bonitinho. Remove o registro cruzal ou cruzal. Toda a gente remove o registro cruzal, a gente faz uma conferência para ver se aquela montagem que a gente fez no articulador bate com a oclusão do paciente. Tá? Porque não adianta nada você fazer todos esses passos e não detectar se teve erro, porque o protético não sabe qual é a relação cênica do seu paciente, ele não sabe qual é a máxima de oxidação. Ele acredita na informação que você passou para ele. Então, dependendo da maneira como você montou seus modelos de gesso no articulador e enviou para o laboratório, ele vai trabalhar com aquela maneira lá. Tá? Depois não adianta pôr a culpa no protético. Outra maneira que nós temos para fazer esse registro de mordida é usando aqueles casquetes de moldagem. Então a gente fez a moldagem, os casquetes ficaram na moldagem, a gente tira aqueles casquetes de acrílico, leva em posição nos preparos, colocou, vai ficar um espaço entre tem que deixar um espaço entre a arcada superior e inferior. Aí a gente manipula a mandíbula, ajuda o paciente a levar na posição de trabalho, seja ela matriculação, relação cêntrica, coloca um pouco de resina acrílica na fase plástica e pede para o paciente ocluir. Obviamente, antes a gente isolou os dentes do paciente, tanto onde foi o casquete quanto no dente antagonista. O paciente ocluiu, ele vai fazer o registro nos casquetes, aguarda o acrílico tomar presa, tomou, aí você transfere esses casquetes com o registro de mordida para o modelo de gesso, leva no articulador, faz todo aquele procedimento de montagem do arco inferior, tomou preso o gesso, remove os casquetes e fez a mordida, o registro da mordida.